dê o like. O planeta depende disso. E antes da gente trocar de filme aqui, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Até iniciei esse assunto antes falando sobre a Prima Noctis, mas é a parada do senhor feudal poder se utilizar da esposa do vassalo antes que ele o faça. Tipo, a primeira noite é do senhor feudal. Isso tem algum embasamento ou não? Nada, nenhum. Não acredito, mano. Nenhum embasamento, assim. Assim, na verdade, é uma lenda, né? É um tipo de lenda que meio que foi se propagando sem nenhum tipo de cunho histórico, né? Eles criaram isso? A gente não tem evidência de que... Na verdade, o que se tem, parece, a princípio, são rumores. De que poderia algo do tipo ter acontecido. Mas, cara, vamos falar a verdade, em qualquer época, o cara não vai ceder a esposa, meu. Sim, verdade. Seja na Idade Média, seja um escocês, um mulambento fedido, o cara não vai ceder a esposa na primeira noite. Não, e outra coisa, assim, isso pode ter acontecido eventualmente, né, de um rei que era muito filha da... Vamos montar que era um rei muito filha da puta que queria fazer filha da putagem, né, e extrapolar que isso tenha acontecido eventualmente. Agora, o que é bizarro é que o que se passa no filme é que era uma lei aceita, que é assim... A primeira noite é do senhor feudal. Como se fosse aceito. Tipo, tu paga imposto, tu pode usar essa rua aqui, não pode ir ali, e o rei vai comer tua mulher. Que demais! Entendeu? Normal, cara. É normal. Tipo assim, né? Exatamente. É como jogar o lixo na lixeira, né? Normal, assim. Faz parte. Não, cara. Não. Realmente não tem nenhuma evidência histórica do Prima Noctis. É só mesmo meio que uma lenda medieval que foi surgindo e que não fazia o menor sentido. Senão o cara não ia ter mais súdito. A verdade é essa. Pô, ele ia ficar causando rebelião o tempo inteiro. Já tinham cortado a cabeça dele. Na verdade, virgindade, cara, na Idade Média é uma coisa extremamente valiosa pra qualquer pessoa. Na verdade, qualquer marido, né, que tivesse sua esposa e a esposa fosse virgem, cara, o cara morria, mas ele não entregava a esposa pra um rei. Muito menos o senhor feudal, cara. Pois é. Porque, né, a gente tá falando de uma certa hierarquia, né? Que existiam os camponeses, existiam os senhores feudais e acima existia o rei, né? Então, assim, não se tem registro histórico nem de rei fazendo isso. Muito menos um senhor feudal, né? Então foi uma forçação, assim, dolorosa, cara. Não, mas a gente tá falando de inglês, mas tem um outro filme que eu não sei se vai ser destruído aqui também nesse podcast, não sei, me parecia muito fiel, sei lá, quando eu assisti me pareceu, que é aquele filme O Rei, que tem o ator favorito do Pee-wee lá, o Timothée, o chama... É, o Timothée Chevrolet lá, ele ali. Grande. Tá, né, que é o Henrique V, só que assim, é um filme, tipo, não acho nada demais, mas ele tem um pouco de contexto sociopolítico que eu acho legal, tem muita maquinação, assim, meio Game of Thrones, e a cena da batalha final, que eu acho bem legal como eles fizeram, só que eu não sei se faz muito sentido ou não. Aí é isso que eu queria saber aí também. Pra quem não tá ligado, a batalha final, ela acontece num campo, né? Um campo bem aberto, que tem um declive, assim, e aí na noite anterior chove, e aí os caras utilizam o campo molhado, né, pra poder fazer essa batalha, né? Eles têm um lance que eles falam assim, bom, como os franceses vão vir com armaduras pesadas, eles vão estar com cavalaria pesada, a gente vai mais leve e não vai pisar nesse lamaçal e ficar preso. Então, mas aí, Miguel, você libera o destruir o filme, cara, seu ator preferido, pra você tá de boa ou vou magoar seus sentimentos? Cara, dessa vez aí eu vou deixar passar, tá? Eu vou deixar passar. Assim, esse filme, O Rei, na verdade, eu acho que é um dos poucos filmes, na minha opinião, que salva bastante coisa. Louco! Eu tô passada, chocada. Quando eu assisti, assim, eu fiquei bem impressionado em vários aspectos, né? Porque, assim, primeiro a história do rei Henrique V, né? É exatamente como a gente vê aquela ascensão dele, de um cara largadão, que vivia bêbado, não saía de prostíbulo. Isto é a maior putaria! E que, de repente, com a morte do pai, Henrique IV, ele assume a liderança da Inglaterra, real, cara. A real, aquilo ali? Real. E o cara foi tão lendário, Henrique V foi tão lendário, que até Shakespeare fez uma peça pra ele. Olha aí. Tem uma peça sobre Henrique V. Inclusive, o filme, ele é baseado na peça, né? Tem influências, né? Eu não sei se é totalmente baseado na peça. Realmente eu não li esse detalhe, não é? Ele é baseado na peça. Por isso que, inclusive, eles falam, bom, o filme é histórico, pero no mucho, né? Não é tudo que é histórico, porque a peça também já é uma reinterpretação da história, né? Mas é bem isso que tu falou, né? O Henrique, ele é putanheiro, ele vai na balada, ele enche a cara, ele toma garrafa pitu, vodka, ele é muito louco. Toma cachaça,
E aí ele não quer ser rei, né? E aí o irmão dele morre na história, né? Numa batalha. Inclusive, antes do irmão dele morrer, rola essa batalha que tá acontecendo e o Henrique vai lá pra impedir a guerra de acontecer. E ele fala assim, cara, eu vou duelar contra o outro filho do líder do outro exército. Henry Pierce, É, o Hotspur, que eles chamam, né? Vamos batalhar contra esse cara aqui e se eu vencer a batalha, esse duelo, a guerra não vai acontecer. E no filme é o que acontece, né? O moleque é porradeiro, né? E a batalha, inclusive, é muito legal, né? Porque, tipo, a batalha é boa. É difícil tu ver um filme que respeita o lance da armadura de placa, né? Porque a armadura de placa é uma parada resistente, então não é qualquer espadada que tu vai dar que o bagulho vai quebrar, né? De fato, ela tá ali pra te proteger, né? Principalmente quando a gente tá falando de século XV, né? A gente já tá falando aí de 1415, então assim, é o auge da armadura de placa, né? É o auge. Existem crônicas, por exemplo, mais antigas do início do século XIV, né? Inclusive artes, né? Pinturas que mostram que muitas armaduras podiam ser perfuradas, né? Agora, cortadas mesmo, isso não rolava. Na verdade, acho que nenhum historiador, nenhum especialista em história militar concorda que espadas, por exemplo, podiam cortar armaduras, né? Fazer cortes mesmo. Mas estocada, tanto que a maior parte dos manuais de esgrima da Idade Média eram sempre sendo ensinados a estocar, né? Estocada era literalmente o ponto da vez, né? Tinha que estocar, senão não rolava, né? Inclusive a armadura, quando tu visualiza ela em imagens, tu percebe que ela protege a perna, protege a canela, o braço, o peito, né? Tem aquela couraça no peito gigantesca, né? Mas tem pontos que são fatais pro guerreiro, né? Ele pode, nas juntas, né? Não tem como proteger a junta, então é mais fácil de tu meter uma faca ali, uma espadada. Inclusive o filme respeita uma parada que eu acho muito, muito, muito da hora, que é o guerreiro segurar a espada com a mão e segurar com a outra a lâmina. E daí ele utiliza aquela parte ali da guarda pra tentar enfiar no inimigo, né? Perfeito. É a meia espada. Essa técnica aí se chama meia espada. A maior parte dos esgrimistas lá da Idade Média usavam. Desde o do Fiore, né, que era um grande esgrimista italiano, Talhofer, que era germânico, Lichtenauer também. Todos eles ensinam essa técnica de meia espada porque quando a armadura de placa surgiu, tinha que ter um jeito de atingir, né? Tinha que ter um jeito de lidar com aquele tanque medieval, né? Só que assim, uma outra observação que eu costumo fazer nos meus vídeos em relação a batalhas, a armaduras de placa, por exemplo, é que elas não eram homogêneas, né? Elas não eram todas elas por igual, porque elas eram manufaturadas, né? Então todas elas eram feitas individualmente por cada ferreiro que dispunha de materiais diferentes, de habilidades diferentes. Então assim, existem crônicas e existem artes que mostram que algumas armaduras poderiam ser atravessadas, inclusive por uma boa espada, uma espada de qualidade. É claro que isso não acontecia o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo acontecia também, né? Isso seria na fundição do metal, que talvez não foi bem a temperatura, material ruim. Carbono, basicamente. Entendi. Porque hoje a gente tem o carbono sendo distribuído em toda a placa, né? Porque é um processo industrial. Sim. Naquela época não, eram pedaços tinha mais carbono do que outro, tinha uma qualidade melhor, eram fervidas de maneira diferente, um tempo de cozimento diferente. Então assim, era literalmente... Telecurso, né? Telecurso, pra quem não tá ligado, o telecurso rapidamente, né? Porque o aço, né? A junção de ferro com carbono, né? E aí é por isso que o aço é tão mais resistente que o ferro, né? Mas é muito curioso, isso também vai muito do ferreiro tá fazendo a parada, né? É muito bizarro isso, eu não sei, mas deve ter gente que tá ouvindo aqui que já assistiu aquele reality show do Discovery, Desafio sob Fogo, alguma coisa do fogo, tá ligado? E às vezes... Sim. O campeão é aqui de Nova Petrópolis, na minha cidade. Olha aí. Que isso, sério mesmo? É, real. O Thiago, ele tá em Petrópolis, né? Eu moro em Petrópolis, Eu tô em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Ou seja, a versão falsa, né? A versão falsa de Petrópolis, né? Mas ninguém sabe só tô devolvendo. O pessoal se importa com Nova York, não com York, tá? Só pra te falar isso. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas isso que